Irmãos, nós hoje temos um tema muito importante para tratar com a igreja, que é a salvação da minha salvação. Eu preciso ser salvo da minha própria salvação, para ficar com a salvação de Deus. A salvação de Deus. Vamos procurar, sempre que possível, juntos, a gente ler os textos bíblicos, a palavra de Deus. É o Salmo 54, versículo 1. Vamos ler juntos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Pai, nós somos necessitados do teu Espírito, da tua revelação, do teu encaminhamento. Nesta hora nós pedimos que, nessa leitura do texto, nesses comentários, o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, falando conosco e com todos aqueles a quem tu tens designado pelo teu poder. Tu sabes quanta necessidade nós temos de ser tomados pelo Senhor, seguros pelo Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Davi estava fugindo da ira de Saul. Deixa eu arrumar aqui meu papel. E se escondeu em Oreza, nas cavernas da região de Zife. Subiram os Zifeus, clã da tribo de Judá, habitantes de Zife, e foram denunciar Saul, o refúgio de Davi. Eles se ofereceram para levar o rei até o local e assim dariam cabo no adversário do rei. O adversário do rei nada mais e nada menos era do que o genro dele. Saul tinha ficado implicado com Davi por causa de um cântico que as mulheres cantaram depois da vitória sobre os filisteus. O cântico dizia assim: Saul vence aos milhares e Davi aos 10 milhares. Pronto. Foi só isto. Só falta ele me tomar o reino agora. Já levou minha filha. O povo agora está do lado dele. E agora, o que falta? E Saul, então, começou a ter crises de ciúme. E investiu contra o seu genro. Aquela caminhada terrível. E encontrou nos Zifeus, parceiros, porque os invejosos gostam sempre de estar com o invejoso. Isso é muito natural. E os Zifeus, que eram da mesma tribo de Davi, eles eram de Judá. E Deus estava fazendo uma agenda nova no seu projeto. Ele ia retirar Saul, porque Saul tinha perdido de vista o próprio Senhor. E agora Deus ia tirar Saul e botar Davi. Parece que o assunto envolvia uma questão de inveja. Os Zifeus estavam com inveja de Davi. Igualmente porque Davi pertencia à tribo de Judá e os Zifeus estavam com o cotovelo inchado. Dor de cotovelo mata. Mata mesmo, vocês sabem disso. O cardeal de Nova York, Fulton Sheen,
alguns anos atrás, ele disse que a inveja é o tributo que a mediocridade paga ao mérito. Palavra muito, muito interessante essa. A inveja é o tributo que a mediocridade paga ao mérito. Caim matou Abel. Matou o irmão. Por que matou? Porque ele teve inveja do irmão que foi aceito segundo o modelo de Deus. Mas ele fez por conta própria. E Deus disse ainda para ele, você tem uma segunda chance. Mas ele não quis a chance. Ele foi por conta própria e matou o seu irmão. Tiago, o discípulo de Jesus, que em outros tempos queria atear fogo nos samaritanos, que se opuseram à permanência de Jesus em seu território, sustentava ainda com a consistência da verdade eterna este ponto básico que está escrito no capítulo 3, verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. Tiago ficou com inveja ali, aqueles que expulsavam demônios em nome de Jesus. Ele e João mandaram que aquele camarada se calasse. E chegaram para Jesus e disseram assim, nós mandamos eles se calarem. E Jesus disse, vocês estão se metendo em assuntos que vocês não devem. Porque aquele que não é contra mim, é por mim. Vocês não se metam nisso, não. Era um problema. E depois, por quê? Jesus ia entrando em Samaria e estava estampado no seu rosto de que ele ia para Jerusalém. Os samaritanos não quiseram receber Jesus lá. E Tiago e João, aqueles dois meninos bonzinhos, tiveram o nome de filhos do trovão, Boanerges. Filhos do trovão, raio, fogo. Ele sabia o que ele estava dizendo agora. Já no fim, ele sabia que o problema da inveja gera mal, destruição. Senhor, retira do meu coração todo sentimento de inveja contra as pessoas. Davi encontrava-se aparentemente protegido no seu esconderijo, lá em Oreza. A região era deserta, difícil, e as grutas profundas e cheias de voltas, sinuosas. Seria muito complicado encontrá-lo naqueles confins, se não fossem os ifeus. Saul foi até a caça do genro, jurado de morte, com a pretensão de pegá-lo e tirar-lhe a vida. Mas a salvação do Senhor não é a caverna de Oreza, mas Javé. Não adianta você se esconder aqui e acolá, porque você não vai se salvar. A salvação do Senhor é Javé. Guarde bem isto. Quem vai salvar você e a mim, tanto eternamente, como dos homens e de todas as coisas, é o Senhor. Davi percebeu a trama e fugiu para o deserto de Maom. Saul saiu a perseguir Davi, mas um ia por uma banda do monte e o outro saía pela outra banda. A mão do Senhor separou o caminho de ambos. Não obstante, Saul e o seu exército cercaram o bando de Davi. Parece que não haveria mais saída. Parece. Porém, a salvação do Senhor não é o monte, mas Javé. 1 Samuel 23, 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te,
e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Davi saiu da caverna e correu por um monte, a região de Maom, se escondeu, e um ia por um lado ou por outro, porque a mão do Senhor estava protegendo. Mas lá na frente o exército de Saul cercou o bando de Davi, e agora, quando ele estava para pegar Davi, chegou um emissário dizendo: os filisteus atacaram lá atrás as cidades. E agora ele tinha que sair, largar Davi para poder pegar os outros. Olha como Deus é cheio de detalhes. O rei precisava defender a nação de um inimigo maior e abandonou o seu desafeto. Davi viveu uma temporada de férias. Mas, olha o que diz aí, 1 Samuel 26:1. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Como esses caras estavam perseguindo, estava igual cachorro quando sai atrás da caça. E nós queremos destruir Davi. O olho gordo não para de invejar, e o invejoso nunca dá trégua. O invejoso é um criador de caso por natureza e um câncer na coletividade. A inveja é um fogo que consome por dentro e chamusca o que acha por fora. Ela não só consome a própria pessoa, mas ela sai chamuscando quem está por fora. Você vê essa palavra, olho mau, tem na Bíblia. Eu nunca tinha prestado atenção. Mas eu recebi uma missionária em nossa casa outro dia. E a Najwa Diba. E ela nos chamou a atenção, dizendo, na tradução de King James, a tradução inglesa, a palavra inveja que Jesus usou lá em Marcos é olho mau. Aí eu fui para o grego. E cheguei lá, achei. Oftalmos poneros. Poneros é maligno, olho maligno. Tem gente que tem olho de seca-pimenteira. Olho mau. É olho mau. Olho maligno. Eles estavam no caminho de Saul, querendo pegar Saul. Perdão, querendo pegar Davi. Saul voltou furioso ao encalço de Davi, e o seu exército se acampou no outeiro de Aquilá, defronte da toca onde Davi se abrigava com seu grupo. Foi provavelmente por essa ocasião que o salmista recebeu do Senhor o cântico 54 do livro de Salmos e entoou este verso do hino que nós lemos no início: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Foi nessa ocasião que Davi estava com o exército de Saul todo na frente, e ele estava lá dentro, guardado naquela... Mas ele disse, Deus, agora não tem jeito, ele vai me pegar. Mas ele disse, salva-me pelo teu nome. Davi compreendeu que é lá, que compreendeu aqui e lá. É os meus trocadilhos bestas. Davi compreendeu aqui e lá em Oreza, que a salvação de Deus contra o seu inimigo não era um buraco na rocha, mas a própria rocha eterna, a pessoa de Cristo. A versão da Bíblia de Jerusalém, no versículo 6 do Salmo 54, diz assim: Deus, porém, é meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida.
Deus é meu socorro, é minha salvação. Naquela noite, Davi e Abisai, seu ajudante Mor, saíram da cova, do abrigo protetor, e vieram ao arraial de Saul. Todos dormiam em sono profundo. Davi passou pelos soldados e veio até o lugar em que o rei e o seu general Abner, o rei Saul e o seu general Abner, ressonavam. O sono não foi por sedativo. Havia alguém por trás do coma coletivo. Vamos ler 1 Samuel 26, 12, a parte B. Ninguém ouviu, nem soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Eu vou pegar essa palavrinha assim, só para dar uma pinçada. Profundo sono é o mesmo sono que Deus deu a Adão no dia que tirou Eva da costela. É a mesma palavra, profundo sono. É como se estivesse anestesiado. É a mesma palavra que diz que Abrão, no momento em que o Senhor passou no meio das bandas do holocausto, passou sozinho, como disse aqui o irmão Shem, em janeiro deste ano, que Deus fez um contrato com Abraão unilateralmente. Abraão estava dormindo com profundo sono, um sono que veio de Deus para ele não acordar e assinar o contrato da parte dele, porque se Abraão assinasse aquele contrato, ia ser bilateral e ele não ia conseguir cumprir. Como o povo de Israel não conseguiu cumprir o contrato da lei quando eles se tornaram assinantes do contrato. E aí não ia ser pela graça. Então, você presta atenção como as palavras da Bíblia são importantes. Profundo sono sobre aquela turma. E Davi desceu lá da caverna, porque ele tinha pedido ao Senhor que o guardasse com o seu poder e o salvasse pelo seu nome. E o Senhor não deu dormonide para eles, não. Deu alguma coisa. Abisai, o ajudante mor de Davi, sugere que Davi mate o seu adversário. Ao contrário disto, ele ora para que o Senhor o guarde de tocar nos seus ungidos. Em seguida, Davi apanhou a lança que estava fincada próximo à cabeceira de Saul e a bilha d'água, saindo outra vez daquele local para o ponto estratégico. Os homens de Deus não são vingativos, nem perseguidores. Davi tinha a chance de matar Saul. A lança de Saul estava enfincada aqui, Saul dormindo, Abner dormindo, o general dele, ele pegou a lança e pegou a bilha d'água, o cantil. Pegou e levou. E eles dormiam profundamente. Lá do alto, ele bradou para Abner dizendo: não é bom isso que fizeste! Vede agora. Vamos ler? Vocês não querem ler comigo, não? Vede agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Onde é que está a lança do rei e a bilha d'água? Saul e Abner e toda a congregação acordaram perplexos e intuíram que Davi teve chance de assassinar o rei, mas não o fez. A nobreza do homem de Deus aponta para um caráter esculpido pelo Senhor. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, ainda que sofram as perseguições, não perseguem. Não são
retaliadores. Não existe isso. Davi teve chance. Enfiava a lança, o homem estava dormindo. Pronto. Não. Primeiro, era uma congregação do povo de Deus, o Israel. Segundo, era o seu sogro, que ele amava. Terceiro, era o rei, que tinha uma unção. Por outro lado, Davi entendeu que sua salvação não estava em suas mãos, nem na sua estratégia, mas na pessoa do próprio Deus. Então mostra-se dependente da estima do Senhor e não da força humana, citando do favor humano, citando para Saul. Vamos ler aqui 1 Samuel 26, 24. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Preste atenção nesta frase. Preste atenção. Davi tirou a mão de cima de Saul. Mas o contraste da frase não indica que Davi estava pedindo a Saul uma trégua qualquer. Ele diz assim, vamos ver aqui como ele diz. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, eu te estimei muito, assim seja a minha aos olhos do Senhor. Não aos teus olhos, que era para dizer assim, você para de me perseguir, Davi. Disse, não, aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Que fique por conta do Senhor. E não por conta dos homens. Eu não vou fazer uma negociata aqui nessa coisa. Eu não vou fazer um acordo diplomático. Eu vou confiar no Senhor. Ô, gente, isso aqui é tirar a salvação de sobre você e colocar a salvação sobre os ombros daquele que pode. Seja isto em qualquer nível, por favor, entenda. Seja no nível eterno, a salvação do nosso espírito, seja no nível da alma, a salvação da nossa alma, ou a salvação do nosso corpo, ou a salvação dos nossos relacionamentos, por conta do Senhor. Tá certo ou não? Muito bem, então vamos continuar. Essa história salienta alguns pontos interessantes. Por exemplo, a salvação de Deus é o próprio Deus salvando. Um dos grandes problemas do povo de Deus é confiar numa salvação relacionada ao seu desempenho. A salvação da minha salvação significa libertar-me de todos os recursos que dependam da minha atuação pessoal. Davi enxergou e ele disse, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Não era a toca, a salvação de Davi, mas o toque do Senhor em sua vida. Guarde sempre isso. Deus é a nossa salvação. Ele mesmo. Muitos se apoiam em doutrinas, em conhecimentos, em rituais, em montes, em cavernas e coisas visíveis e concretas. Outros se preocupam com o que fazem no dia a dia, como orações, leitura bíblica, evangelização, boas obras, justiça, contribuição, conduta, santidade e um montão de expedientes práticos da nossa vida, da nossa realidade espiritual. Todas estas coisas são importantes, porém tudo isto não é propriamente a nossa salvação.
ainda que reflita um procedimento salvo, não é a salvação do Senhor. A salvação do Senhor é o Senhor. Eu preciso orar, eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso crescer no conhecimento do Senhor, eu preciso exercer todas estas coisas, mas a minha salvação é o Senhor. A salvação de Deus também não é participar no meio do seu povo. Houve uma época na história da igreja em que se dizia não há salvação fora da igreja. Embora os salvos sejam membros do corpo de Cristo, não é o convívio ou a membresia com os eleitos de Deus que garantem a salvação. Os salvos em Cristo são a igreja de Cristo, mas nem todos os que estão na igreja são salvos por Cristo. Nós precisamos ter isso também bem claro, que Saul é um tipinho bastante confuso na Bíblia. Mas ele era rei. Leve isso em consideração. O profeta da antiga aliança, de caráter evangélico, apreendeu muito bem o significado da salvação de Deus. Vamos ver como é esse profeta, é Isaías. É o profeta mais messiânico, mais evangélico, no sentido de pregar o evangelho. Isaías, capítulo 12, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Está claro aqui que a salvação de Deus não é uma doutrina ou um sistema, mas uma pessoa. O próprio Deus é a salvação de Deus. Ele não tem um método ou modelo de salvação. Ele mesmo é a salvação. É parecendo assim aquele camarada que caiu lá no mar, está lá morrendo afogado. Aquele bombeiro cai e vai lá e tira o cara de lá. E ele olha assim e diz assim, a minha salvação é esse bombeiro aqui. Eu não sei nem se ele sabia nadar direito, se ele nadava igual o Michael Phelps. Não sei se ele ia ganhar essas medalhas, mas ele foi que me salvou. Me tirou lá da água, eu ia morrer afogado. Agora, o meu eu sei que ele pode tudo. Que ele não come 12 mil calorias por dia e nada 8 horas para poder ficar bom. Porque ele é bom por essência. E ele foi lá no meio do mar do pecado e foi lá me tirar. E tirar você. Então a salvação não é porque você... Olha, presta atenção. Não é porque você creu. É porque ele fez. E fez até você crer. Porque tem uma coisa confusa por aí, dizendo que a fé é nossa. A fé é dom de Deus. Ele, Jesus, é o autor e é o consumador da fé. Vai pra lá, gente. Ficar querendo pegar uma xepa, até a fé é minha. Nem que seja esse pouquinho, a palavra é pequenininha, fé, só tem 2 letras, mas essa é minha. Todos nós precisamos ser salvos da nossa salvação. Quando for qualquer coisa que não seja a pessoa do próprio Deus. Só Deus poderá salvar o pecador da sua arrogância pecaminosa. E só Ele nos fará depender dEle mesmo. Assim a Trindade definiu o Verbo divino como o Salvador e a salvação da espécie humana. A salvação da minha salvação é a minha desistência de me salvar.
Eu preciso desistir de mim e dos meus métodos e me render. Renunciar-me a mim e render-me a Ele, para que Ele seja o tudo na minha vida. Eu tentei muitas vezes, meu irmão, tentar melhorar. Só piorava. Não dá. É impossível. Vou dizer, até na santificação é dependência total da suprema graça de Deus. A Bíblia nos assegura, em 1 João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Cristo é o Verbo do Pai, o Salvador e a salvação do pecador. As religiões pregam a salvação pelo desempenho humano, o Evangelho pela suficiência da pessoa e obra de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, está no finzinho. Essa semana talvez Deus me permite botar o ponto final e passar para a esposa corrigir o crime da letra. A salvação de um justo. Um justo que quer se parecer digno diante de Deus. Quem é esse cara? É o homem chamado Jó, que tinha justiça. Não era justiça, era justiça própria. Salvar o ladrão na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvar a prostituta foi: vai e não peques mais. Mas salvar o homem da sua justiça própria foi mais de ano. Com 3 amigos implicantes, que aquilo era mais amigo da onça do que qualquer coisa. Aquele tal do Elifaz, ele só faz a coisa, apertava. O outro, Bildade, pior ainda. E o Zofá, então, zofacava o pescoço de Jó. Não é sufocava, não, era zofacava. Era no pescoço do Jó. E o Jó, este só falou 2 vezes. Ele era tão duro que ele só falou 2 vezes. E nocauteou o Jó. Felizmente apareceu Eliú. Eliú significa: o Senhor é Deus. E era um mensageiro como se fosse o Espírito Santo tirando a lama que os outros tinham colocado. O Elifaz ainda deu umas pancadas naqueles outros 3. E aí, quando o Jó calou e o Elifaz também calou, Deus veio no redemoinho e faz 70 perguntas para Jó. E Deus transforma o coração de Jó. Deus conquistou o coração de Jó, pela sua graça. Jó se rendeu, Jó se humilhou. Durante todos os 30, do capítulo 4 ao capítulo 35, Jó só fez uma coisa: justificar-se e acusar. Justificar-se e acusar. Justificava e acusava. E acusava principalmente Deus. Mas quando Deus o pega, ele disse: bota a mão na minha boca. Falei de coisa que eu não entendia. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas de que Jó se arrependeu? De alguma coisa errada que ele fez? Não, que ele nunca fez nada errado. Ele se arrependeu dele mesmo. De confiar em si. De achar que a salvação era Jó. Não, a salvação é o Senhor. É o Senhor. É você e eu nas mãos do Senhor. E não você e eu querendo fazer uma parte por ele e outra parte por mim. A boca está seca. Vamos lá. Cristo, no princípio, era o Verbo, que era Deus. Mas no acontecimento da salvação, o Verbo, que é Deus, se faz carne para habitar entre nós, assumir o nosso pecado,
morrer em nosso favor e nos incluir nesse sacrifício a fim de nós morrermos juntamente com ele, uma vez que, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, a salvação é Cristo. Cristo é a tua salvação. Cristo é o teu perdão. Cristo é a tua justificação. Cristo é a tua santificação. Cristo é a tua redenção. Cristo é o teu conhecimento, a tua sabedoria. Cristo é tudo. Nós cantamos ali ainda há pouco. Ele é tudo. Falta o quê? O que falta? Eu não vou contar aqui a história da Psique e da Vênus de Milo, porque é uma coisa interessante, mas o ciúme daquela mulher, daquela deusa contra uma mulher linda, a Psique era filha de um rei, mas eu não vou contar não, você vai ler depois. Mas ali tem uma coisa muito interessante, que mostra o problema do ser humano que quer fazer alguma coisa que ele não pode. E ele fica mascando fumo no canto da boca e trazendo correr aquela baba mal cheirosa. Você já viu o cara que masca fumo? Aquele cara lá do Nordeste, que lá, tem uns caras que masca fumo. Fica com aquele cheiro ardido. Pois é, eu conheço. Eu já vivi com um cara assim. Vivi mais de 30 anos com ele. Todo dia encontrava com ele no espelho. A salvação de Deus requer a morte do pecador. A lei exige a pena de morte para o transgressor. E o réu tem necessariamente que morrer. No juízo de Deus, não há comutação para a sentença. Isto aqui não é uma peça de teatro no sertão de Pernambuco na semana da Paixão. A cruz é o tribunal de Deus. E o infrator da lei tem que morrer juntamente com Cristo. Não há alternativa. Vou falar isso com muita força. Não há alternativa. A cruz é o ponto fundamental do Evangelho. Tem que mudar essa mensagem. Não tem que mudar não, meu irmão. Pode ser outro. Esse velho aqui não vai mudar. Sabe por quê? Porque ele disse: fale e não te cales. Eu te dei uma palavra. Outros podem fazer o que quiser e ensinar e vão ser edificadores da igreja, maravilhoso. Mas você, fale o que eu te dei. Agora, meu irmão, é com ele. Se você está zangado e não quer outra coisa, vai pedir para ele mandar trocar a cabeça. Aí quando ele disser assim, muda o assunto, meu filho. Aí eu digo, tá bom, estou no tempo. A salvação de Deus é Cristo Jesus. A santificação é o crescimento da vida de Cristo em nós. Enquanto a glorificação de Deus é a transformação à semelhança de Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ora, se Cristo é o caminho, por que perder tempo com outras estradas? Hein? Por que perder tempo? Eu preciso ser salvo da minha salvação baseada em meus valores. Eu preciso sair da caverna e andar no arraial do inimigo, sabendo que só Jesus é a garantia da minha salvação. Não tem outra coisa, não tem. A gente tem que fazer. Tudo bem, calma. Faz pela autoridade dele. Isso não significa que eu deva permanecer o tempo todo inativo.
Salvação de Deus requer uma participação, eu vou botar aqui, efetiva do crente. No entanto, esta colaboração é patrocinada e promovida pela graça. No reino de Deus não há lugar para vadiagem, mas também não há espaço para executivos. Visto que, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Os filhos de Abba não são desocupados, todavia não são workaholics, frenéticos. Eu tenho que dar um trabalho, fazer trabalhar. Espera, calma, rapaz, calma. A graça de Deus na vida dos seus santos é operante e ninguém pode ser mais ativo do que os verdadeiros filhos de Deus. Paulo tinha conhecimento do que falava. Quando alguns o acusaram de apóstolo inoperante, ele respondeu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, essa semana nós tivemos um jantar lá na chácara, à noite. Eu estava conversando com um irmão nosso aqui, que tem um ministério lindo de restauração de vidas. Ele senta com o fracassado, com o falido, com o cara nocauteado na lona, e começa a trabalhar à luz da reflexão da cruz para restaurar aquela vida. E eu vi uma pessoa lá, naquele jantar, fruto deste trabalho maravilhoso, alcançado por uma pessoa que tem muito o que fazer, mas está preocupado com aqueles que precisam ser restaurados. Que coisa linda. Me empolga o coração. Me empolga. Eu fico, Senhor, me dá este dom também. Me dá essa capacitação também, para que eu seja instrumento da tua graça. Não por inveja, mas por graça. A vida cristã é demarcada por intensa operosidade e profunda ociosidade. Agora, como é que vamos resolver essa questão? Isto parece contraditório, mas não é. Mesmo que o ócio seja o oposto do negócio, no reino de Deus o ócio é o tempo da intimidade com Cristo. Exatamente de quem procede toda a ação dos filhos de Deus. Aqui estão os efeitos eternos da salvação. Comunhão com o Filho e dependência total dele. Comunhão com o Filho e dependência total dele. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação da minha salvação acontece na comunhão plena com Cristo, onde reside tudo o que significa a salvação de Deus. E por causa disto, eu vou agir. Aleluia! Irmãos, eu sei uma coisa. Eu nunca vi um salvo como é que chamava aquele personagem de uma novela aí que não fazia nada? Hein? Alcibíades.
Alcibiades. Era uma novela que tinha aí, tinha um cidadão, Alcibiades. Era um preguiçoso de marca maior. Não fazia nada. Conversa. A obra de Deus é obra que leva à ação, mas não é uma ação por dever, nem por interesse, nem por medo, mas pelo amor. Que Deus nos dê graça.